Professor Aldomar foi meu orientador de mestrado e agora nós temos colaborado bastante em estudos de fronteira. E, por outro lado, o professor Hervé, que também tem atuado de forma bastante intensa na colaboração entre o observatório que ele coordena e o nosso observatório no Amapá, que no final desta mesa eu falarei um pouco desse observatório. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Aldomar, que vai ter entre 25 e 30 minutos para fazer sua explanação, e logo em seguida o professor Hervé, que também terá igualmente 20 a 30 minutos para fazer sua apresentação. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. É um grande prazer, muita alegria que estamos aqui nesse encontro, esse evento, que é um grande espaço que se abre para as discussões específicas da geografia política brasileira, geopolítica, não só brasileira, sul-americana, em diálogo com os colegas, parceiros internacionais. Acho que foi um espaço que demorou um tanto a surgir, porém ele veio em boa hora. E este evento aqui em Manaus, para a gente pela primeira vez, é bastante estimulante, instigante. Quero registrar profundamente, então, os meus agradecimentos a toda essa equipe de trabalho, coordenada pelo professor Ricardo Nogueira, com quem foi muito bom de trabalhar na preparação, na revisão dos artigos, né, dos pareceres. Então, era tanto e-mail como o Ricardo que a gente já não sabia qual era mais o problema que a gente tinha que resolver. Mas tudo se resolveu bem, todos saíram sãos e salvos. Quero agradecer ao diretor do INPA, professores Roberto Monteiro, a professora Paulina Aguiar Soares, da coordenação do evento por parte da Universidade Estadual, o diretor do Instituto de Ciências Humanas, professor e Letras, Nelson Noronha, e o professor Manuel de Jesus Cruz, chefe do Departamento de Geografia, e parabenizá-los por apoiar este evento. Eu vou tentar traçar um breve esboço, embora sempre seja difícil fazer algo breve, do que eu chamei de cenários de transfronteirizações na Europa e na América do Sul, procurando atender ao tema dessa mesa redonda, fronteiras, desafios no mundo global. É parte de um projeto meu de pesquisa, que venho desenvolvendo há alguns anos e tendo feito uma passagem também pela França. Então, o meu primeiro ponto, aliás, eu só queria, falando em França, eu gostaria de pedir desculpas ao meu colega Hervé, que desta vez eu não farei como os franceses em 3 pontos, farei em 4 pontos. É uma brincadeira que Hervé e eu temos, que normalmente fazemos em 3 pontos. Dessa vez eu farei em 4, portanto, na quarta parte já poderá estar um pouco me delongando um pouco, mas eu espero ainda assim chegar a tempo de fechar os 46 minutos do segundo tempo. Então, primeiro ponto, do que se refere exatamente a isso, processo de transfronteirizações, territórios elo ou regiões transfronteiriças, que é mais o foco do que estamos procurando pesquisar e trazendo nesse comunicado. O que pode ser isso, né? É forçoso reconhecer que nós temos uma tradição na geografia regional, na geografia política, de regiões nacionais. Agora, regiões em processo de transfronteirização ou regiões supranacionais, como queiramos chamar, nós não temos ainda uma grande experiência nisso. Então, a experiência é basicamente europeia e me pergunto se o que pode ser isso na América do Sul, se podemos adotar essa conceituação para a América do Sul, num caso específico da região da Bacia do Prata, e, por fim, se temos uma agenda pessimista ou otimista nesse processo de transfronteirização, no cenário, digamos, que ora se apresenta na Europa e na América do Sul. Não há grandes teorizações ainda, estamos em processo de construção das regiões transfronteiriças, algo como que poderia ser chamado de uma diferenciação territorial, uma forma territorial emergente em cenários de mudanças e reestruturações territoriais contemporâneas. Lembra a travessia, a passagem, a transgressão,
um movimento que produz uma relação entre dois estados, entre as populações, lembra a proximidade, lembra o transnacional e, digamos assim, nos lembra a proximidade de dois estados, regiões contíguas, ou aquilo que é mais comum na literatura como os cross-border regions. Então, para a América do Sul, conforme eu já anunciei, de fato são questões, temos muitas pesquisas, hoje um país continental, com uma fronteira imensa, um limite internacional imenso, uma faixa de fronteira com estudos pioneiros do grupo RETS sobre a faixa de fronteira, porém os estudos ainda, digamos assim, são bastante localizados, há estados, há grupos muito importantes hoje no país, porém nós ainda estamos caminhando para interpretações mais genéricas, porque a questão é, de fato, relativamente nova. Aqui tem um problema. Passando então já ao segundo ponto, eu exponho sinteticamente o caso da região transfronteiriça do Reno Superior, entre a França, Alemanha e Suíça, localizada no coração da região que se chama a dorsal europeia, e aqui depois peço ao Hervé que me complemente se o caso da região que se chamou mais de banana azul inicialmente, talvez hoje me complemente depois, Hervé, com a dorsal europeia. Eu trago aqui um mapa geral que nos mostra esse eixo, digamos, essa dorsal europeia, exatamente no centro econômico, cujo eixo é o Rio Reno. E então, nesse círculo central está justamente a região da famosa região Alsácia-Lorena, uma região que é para os geógrafos uma espécie de um símbolo, né? E então eu, da minha parte, fiz um trabalho de campo nessa região, procurando ver justamente como era o funcionamento hoje da gestão transfronteiriça, além, obviamente, de, digamos assim, tem mais ou menos a Alsácia e a Lorena, tem para nós a geografia política e geografia em geral, mais ou menos o papel de ir a Jerusalém para um cristão, digamos assim. É muito importante ver essa região e eu considero que foi uma visita extremamente produtiva. Aqui temos o espaço da Conferência do Reno Superior, à esquerda a França, a Alsácia, uma parte da Lorraine, lado direito uma parte da Land Baden-Württemberg e uma parte ao sul da Suíça, tendo cidades muito importantes como Estrasburgo, Basileia ou Basel, Bâle em francês, ou Freiburg na Alemanha, com, digamos assim, com símbolos muito importantes. A União Europeia, por exemplo, está localizada para uma de suas instituições, Estrasburgo, né, que é um símbolo da União Europeia, junto ao Reno, esse eixo geohistórico central da região transfronteiriça. E aqui uma foto que eu trago do Rio Reno, visto justamente do centro do rio, da passarela que une França e Alemanha como um símbolo da amizade dos dois países. Aí está a passarela, que tem essa simbologia da amizade no jardim das duas margens. O jardim tem na Alemanha e na França, e, portanto, simboliza os piqueniques, os encontros das pessoas aos finais de semana, simbolizam a amizade, tendo já uma história recente extremamente rica e produtiva de aproximação entre os povos. Do lado alemão, uma cidade pequena, justamente em frente a Estrasburgo, que é Kehl, e aí localizado este mapa, mostrando as duas manchas urbanas, Estrasburgo a principal, mostrando uma unidade que se chama um eurodistrito, que logo em seguida eu procuro comentar com mais detalhes. Então, podemos adotar, digamos, adota-se na literatura que, de fato, a região Reno Superior é sim uma região transfronteiriça, já num processo de consolidação bastante avançado. Já não há grandes contestações aqui, de fato a cooperação existe, essa interdependência ela é crescente entre os territórios, são metrópoles que estruturam esse espaço, já há regiões polarizadas importantes,
a interconexão é grande dos fluxos de mercadorias, de pessoas, de informações, de gestões compartilhadas na região, e também ajuda, digamos assim, a Alsácia ou Baden-Württemberg, essa região transfronteiriça, a emitir sinais, digamos assim, de que está jogando, de que é um candidato e atua como um global player, digamos assim. Eles se dizem, né, como um centro de gravidade de um dos maiores mercados do mundo, um mercado que agrupa na União Europeia 18 países, com 400 milhões de habitantes, com expansão para os países do leste, e a integração da Alsácia à grande dorsal europeia, que vai de Londres a Milão, conforme mostrei o mapa inicial, passando por Frankfurt, mas faz igualmente parte de uma verdadeira euro-região, o espaço do Reno Superior. Vejam, este é um discurso oficial, né, é um discurso de promoção, digamos, do seu marketing, de promoção de uma região a um patamar de competitividade muito forte, e depois veremos alguns de seus elementos. O fato é que a cooperação institucional, trinacional, Suíça, Alemanha e França, na escala interregional, aqui definida como a cooperação entre departamentos e regiões da França e Länder, os estados na Alemanha e os cantões suíços, estão, digamos, classificados. Aqui eu apresento uma breve classificação de níveis ou escalas, se quisermos, se pudermos adotar, para ver em que níveis e em que ramos que atuam os atores nesse processo de transfronteirização. Vejam que é o ensino superior, os laços eles se dão em temas como o ensino superior, a cultura, o desenvolvimento econômico e o meio ambiente, as infraestruturas pesadas e a emergência, o grande tema de forjar, de construir uma verdadeira região europeia transfronteiriça. Alguns dos mecanismos, algumas das associações dos atores, para que se tenha uma ideia como é que isso funciona, ainda que eu vou passar de forma muito sintética nisso, já vem dos anos 60, quando a região de Basel, na Suíça, criou a Regio Basiliensis, e se criou em 65, 2 anos depois, a região do Reno Superior. Na década seguinte, 75, se criou a Conferência Franco-Germano-Suíça do Reno Superior, e depois, em protocolos sucessivos na União Europeia, essa região foi sendo formalizada e foi sendo vista assim como uma verdadeira entidade, como um porta-voz dos assuntos transfronteiriços no coração da Europa. Ações concretas já da década de 70, por exemplo, para que se tenha uma visão mais concreta, foi a construção de um aeroporto trinacional, Euro Airport Basel, Mulhouse, Freiburg, Basel, Suíça, Mulhouse, sul da França, e Freiburg, na Suíça. Não sei se, acho que os mapas estão um pouco escuros, mas enfim, só para que você tenha uma ideia com os círculos das proximidades da construção de um aeroporto transfronteiriço, o que é um dos elementos muito importantes de um uso contínuo e compartilhado de uma região muito importante, um aeroporto. Além de uma experiência também já da administração do porto de Strasbourg e Kiel, do Rio Reno. Aqui é uma imagem para ilustrar. Depois, nos anos 90, com apoios do Interreg, a construção de um polo de competências que aglutina vários organismos que tratam das questões do trabalho, as questões do meio ambiente, as questões de energia, no âmbito desta conferência. Aí está o prédio onde funciona em Kiel, esse polo de competências, que é justamente digamos assim, o dinamizador, gestor, digamos, transfronteiriço, regional. E agora, já num nível mais das comunas e das cidades, aquele mapa que eu mostrei antes, que é o chamado Eurodistrito, esses eurodistritos são unidades mais, digamos assim, que aglutinam as comunas e suas áreas urbanas e periféricas,
que estão dentro dos agrupamentos locais de cooperação transfronteiriça, o GLCT, dos anos 90, e depois transformados em EGTC, que, digamos assim, regulam essa cooperação territorial no nível municipal, cidade a cidade. Então, é o caso nesta região transfronteiriça do Reno Superior, há 4 eurodistritos. Estão aqui citados do Eurodistrito Freiburg, o primeiro, Freiburg, e o centro-sul no centro-sul da Alsácia, com 1.200.000 habitantes. O Eurodistrito Trinacional de Basel, na Suíça, com 830.000 habitantes. O Eurodistrito Pamina, com 1.600.000, que já é a região do norte, é a região de parte do Palatinado, parte da Lorena e parte, parece que de Baden-Württemberg. E, por fim, esse que eu citei, que é o Eurodistrito Strasbourg-Ortenau, com 868.000 habitantes. Portanto, são núcleos urbanos bastante densos, como Estrasburgo, com um papel de uma região metropolitana assim, bastante importante. Aqui apenas uma ilustração de algumas cidades, obviamente que são meras ilustrações, não dão a imagem exatamente de um grande polo, mas de cidades com uma qualidade de vida muito importante. Voltando então aqui ao Eurodistrito, onde se fez a pesquisa de campo, lembrando então que ele tem 79 comunidades, são 51 comunidades na Alemanha e 28 na França, e retomando a sede não só do Parlamento Europeu, mas do Conselho da Europa, da Corte Europeia de Direitos Humanos, o que configura, digamos, do ponto de vista operacional, essa proximidade entre os tradicionais inimigos Alemanha e França, num plano ambicioso da paz europeia. Para dar mais um exemplo concreto, como é que se articulam, eu escolhi alguns projetos de gestão transfronteiriça. Eu procurei aqui trazer um projeto de extensão de transportes de uma linha urbana de Estrasburgo, que é um metrô de superfície, para fazer, digamos, a interconexão além do trem, que já existe, mas fazer a interconexão urbana entre duas cidades, que são um movimento aí de 40.000 pessoas que circulam hoje sobre a ponte da Europa e nesse trem que já existe aqui, esse é o trem existente, e logo abaixo está o tramway urbano. Então, esse projeto será estendido às duas cidades, numa administração apoiada, então, numa extensão, num projeto apoiado pela União Europeia. Aqui, de novo, está um problema, ele está pulando de... Eu vou pedir um minutinho, eu vou pegar eu vou trocar aqui para o outro arquivo, que está na tela. Deve ter corrido um pequeno... Sim. Então, esse é o projeto em branco, a ponte no meio em branco é o projeto da ponte. Nas duas fotos, a ponte está em branco. Aqui, ao primeiro plano, a ponte da Europa, que simboliza todo esse fluxo imenso de 40.000 pessoas dia, trânsito pesado, mercadorias, imigrantes ilegais e assim por diante. E logo ao fundo, a passarela, que eu já citei antes. Eu vou prosseguir aqui para garantir que não pule por enquanto. Então, eu dizia que esse é um tipo de projeto de infraestrutura e outras linhas de financiamento do Fundo de Desenvolvimento, o FEDER, da União Regional da União Europeia, financia o Interreg, por exemplo, com a prioridade A. É um exemplo, utilizar o potencial econômico comum desse espaço comum. Então, o que significa em projetos isso? Aqui isso é um exemplo de 15 projetos apresentados e seus respectivos valores nas colunas ao Interreg, pela região. Muito bem, a gente toma isso em euros, tudo bem, então são vários mil euros, então fui ver do que se trata. Então eles têm, assim, nessa prioridade A, ciências da vida,
um grande, o chamado projeto Bio Valley, que é toda a região do Reno Superior, que atua principalmente nas ciências da vida e na pesquisa e produção e laboratórios que estão voltados para as ditas ciências da vida, da saúde e de produtos agrícolas, enfim, de insumos químicos modernos, ou de medicamentos na área de neurociências, e mesmo o aeroporto que eu já havia mostrado antes. Vamos ver se aqui, então aqui para que você tenha uma ideia, quando se fala em ciências da vida, é que desse grande cluster, é o Bio Valley, que é um padrão internacional, então estamos falando de laboratórios como Johnson & Johnson, Lilly, Novartis, Roche, DuPont, Transgene, e são laboratórios que atuam na tecnologia de ponta da transgenia, na tecnologia de ponta de insumos agrícolas e de medicamentos. Temos aí o Parque de Inovação de Strasbourg, à esquerda, na universidade. Temos um mapa, aí a Alsácia, um território dinamizado pelo Bio Valley. Então, quer dizer, é um cluster localizado em várias cidades, em várias universidades, e aqui de novo as marcas, Novartis, os grandes laboratórios, que têm uma extensão mundial. E ele está voltando, eu não posso sair muito fora do padrão aqui. Um padrão com relações internacionais, apoio, comércio, financiamento do padrão multinacional nos Estados Unidos, relações comerciais fortes com a China e com o Japão. E já estou terminando esse núcleo aqui, esse ponto. Então, aqui, essa figura mais abaixo, que mostra justamente a área de abrangência mundial do Bio Valley, Estados Unidos, a China, pontos no Japão, e, enfim, mostra o que quer dizer, quais são os níveis, as escalas, digamos, de investimentos e relações de negócios que refletem, que atuam diretamente nesta região. E aqui algumas das universidades da região transfronteiriça, temos universidades extremamente bem ranqueadas, digamos, são 167 instituições de ensino superior. Temos aqui a Universidade de Strasbourg, a Universidade de Karlsburg, temos Freiburg, a Universität, classificadas entre as 100 primeiras universidades. A Strasbourg está entre o 14º lugar mundial em química, por exemplo. Então, são essas as universidades, a Basel, a Colmar, a Mulhouse, que estão nesse cenário, e quando se fala, digamos, de competição mundial, parques tecnológicos, estão essas universidades deste porte. Bem, passando agora para o terceiro núcleo, e já numa tentativa comparativa, digamos assim, qual é a experiência que temos observado aqui na América do Sul, a região transfronteiriça em um processo de construção, porque não está escrito em lugar nenhum de que a Bacia do Prata seja uma região transfronteiriça, mas eu adoto inicialmente digamos assim, provisoriamente essa conceituação. É bastante conhecida, mas não é demais trazermos um mapa do nosso centro-sul da América do Sul, né, porque estamos, afinal, na Amazônia, e é importante nos localizarmos em relação ao sul. São esses conjuntos de estados brasileiros, do Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina, o Paraná, o Rio Grande do Sul, e o Uruguai inteiro, essas províncias de Buenos Aires, que vem a ser o nordeste da Argentina, e todo o Paraguai. Aí temos, então, um outro mapa localizando alguns pontos, justamente a tríplice fronteira, como Foz do Iguaçu, que simboliza fortemente para nós também uma história inicial, muito recente, de integração, embora já tenhamos uma experiência de integração durante a ditadura militar, que foi justamente a construção de Itaipu. Essa região, o núcleo geoeconômico do Mercosul, digamos assim, e essa região transfronteiriça se coincidem bastante. Aqui temos uma evidência da concentração populacional no centro-sul, digamos assim, talvez seria esta a banana azul ou a nossa dorsal sul-americana, né? Então, se fôssemos adotar essas conceituações, diríamos assim, bom, esta é a nossa região onde se concentra a população, o PIB, numa escala internacional, digamos assim, contínua, né, indo
do Sudeste ao Chile. E, como diz o professor Vanderlei, há uma nova geopolítica na América do Sul, né, professor Vanderlei? A integração regional, os projetos que eu poderia dizer, os projetos de poder da Unasul, enfim, todo esse cenário que está em discussão, a IRSA, enfim. Lembrando uma coisa, que a escala da IRSA ou da Unasul não corresponde a uma escala de gestão. Pode ter um determinado poder, porém não é uma escala de gestão. Então, o caso nosso são os estados nacionais, com instituições genuinamente nacionais, embora tenhamos, né, algumas experiências já, como o FONPLATA, o Fundo de Financiamento da Bacia do Prata. A IRSA se caracteriza dentro dessa ou supranacionalidades, porém, lembrando que os nossos projetos são ainda muito nacionais. O BNDES e o seu peso no Brasil, na América do Sul, o BID é sul-americano, enfim, mas ele tem, digamos, algumas preferências de investimento, já não disputa tanto, ainda vinha disputando com o BNDES, enfim. Aqui, algumas para ilustrar justamente a IRSA, que já foi citado antes, aqui estão 3 eixos, que estão localizados exatamente nesse núcleo geoeconômico, nessa região transfronteiriça, digamos, e nós estamos adotando algum princípio de que estas obras, esses investimentos, tenderiam a, digamos assim, a fazer algumas conexões que tenderiam a fazer transposições, como essas obras de viadutos, aeroportos, gasodutos, túneis, portos, ferrovias, pontes, né? Lembrando que há uma grande concentração dos projetos na Argentina. A maior parte dos projetos estão localizados na Argentina. Eu aqui, vamos ver se eu recupero rapidamente aqui esse slide, se não é o gráfico que está aqui, mas é uma proporção de mais de 50% das obras estão localizadas da IRSA no núcleo geoeconômico do Mercosul, localizados na Argentina. Não vou insistir mais muito com isso, senão o meu tempo vai passando. Opa, desculpa. Então, eu dizia que são esses projetos de mais de 50% estão concentrados na Argentina, e aí nós chegamos, digamos, a partir de um cenário de mudanças de infraestruturas, processos integracionistas, regiões, o Brasil, o sul do Brasil, uma região das fronteiras vivas do Golbery. Então, teríamos espaço para pensar territórios elo, teríamos espaço para pensar interações transfronteiriças, teríamos espaço para pensar, analisar transfronteirizações nesta grande região. A nossa hipótese é que sim, né? Essas cidades gêmeas, que são já há muito tempo, temos muitas cidades gêmeas, só no Rio Grande do Sul, se não me engano, são em torno de 30 cidades gêmeas, ou todo o sul o Arco Sul, enfim, uma maior parte das cidades gêmeas estão no Arco Sul. E essa infraestrutura que eu já citei. Há uma movimentação de atores públicos e civis tentando capturar esses investimentos, assim como o caso da ponte no Oiapoque, né, que Gutenberg examinou no seu mestrado, e tantos outros já pesquisaram essa questão. Assim, nós também temos ainda esses desafios. Então, são a terceira ponte com a Argentina. Então, as comunidades locais demandam bastante esses investimentos, e sem lembrar da tradicional mobilidade, digamos, que existe numa fronteira, digamos, quase que natural entre o Brasil e o Uruguai, no Pampa, o contrabando, o comércio formiguinha. A professora Adriana Dorfman já apresentou seus trabalhos aqui, colega do Sul, e poderá retomar essas questões de como essa região é uma fronteira viva, digamos assim. Então, adotamos um princípio de que é, assim, uma provável primeira macro-região transfronteiriça no centro da América do Sul.
Aqui temos mais uma ilustração da concentração do PIB, que coincide com a concentração populacional. E vejam aqui este mapa que mostra justamente vários municípios, conjuntos de municípios, pares, cidades gêmeas disputando investimentos para cruzar a velha e tradicional limite, o Rio Uruguai, com os hermanos argentinos. Há uma intensa circulação ainda de balsa. Vejam que essa é uma situação que se poderia dizer, Gutenberg, que isso aqui é o Oiapoque antes da ponte. Nós ainda temos isso no Rio Grande do Sul. E temos outros casos extremamente interessantes, em Dionísio Cerqueira, por exemplo, temos cidades trigêmeas, porém, sendo assim, duas brasileiras, uma argentina, em Bernardo de Irigoyen, e procurando-se também assumir um discurso de centralidade do Mercosul. Então, esse mapa em que mostra estas setas em direção aos oceanos, né, é o lugar estratégico, é o centro do Mercosul, cidades muito pequenas, mas que tem uma conurbação, ou se não for conurbação, é uma união física muito antiga, e ora você está numa cidade, ora está noutra, o que dá uma certa sensação de você não saber exatamente se está no Brasil ou na Argentina, ou em Bernardo de Irigoyen, ou em Dionísio Cerqueira, em Barracão, porque é uma malha urbana única. Há alguns distintivos, né, que demarcam alguns, vamos ver se aqui eu consigo voltar, esses marcos da cultura guarani, que mostra de um lado aqui a indígena guarani, próximo de um marco que mostra o Brasil, a mesma rua, o Brasil aqui no asfalto, e no passeio público é a Argentina. E temos justamente o marco físico, a pedra de demarcação, mostrando o Brasil para cá, a Argentina do lado do passeio. Enfim, agora foi. Marcos da cultura do agricultor familiar do Rio Grande do Sul, no lado brasileiro, do agricultor, pequena cultura familiar, como um identificador territorial nessa grande região. Do lado com o Uruguai, temos Rivera também, que aqui temos um cidadão atravessando a Avenida Internacional. Temos do lado o Uruguai, entre o Uruguai e o Brasil, entre as duas bandeiras. Temos uma ponte entre Quaraí e Artigas. Enfim, é a chamada famosa fronteira viva do Golbery, que continua nos assombrando até hoje, o Golbery. Por fim, espero que agora eu esteja já perto dos 45 minutos do segundo tempo, o meu último ponto, a necessária revisão atual do paradigma das ditas fronteiras abertas, que é onde eu procuro polemizar, questionar um pouco mais alguns desses ingredientes que eu aqui citei, que eu gostaria de dizer que, embora eu tenha mostrado um cenário aparentemente muito organizado, em que as coisas funcionam lá na Europa, aqui as coisas podem não funcionar muito bem, a gente acha que lá está muito bem, aqui nós não estamos, não se trata exatamente disso. Não é um estudo comparativo que busca nenhum tipo de modelo. Procura examinar os contextos e suas especificidades e suas diferenciações. No entanto, o que precisa e deve ser problematizado é que o paradigma das fronteiras abertas dos anos 90 enfrenta hoje um relativo ou um grande pessimismo, né? Vejam o espaço Schengen, que é o espaço de livre circulação, fortemente armado. O Fouché diz que estamos vivendo um período de restabelecimento das fronteiras, né? O restabelecimento dos controles nas fronteiras internas da União Europeia, tendo em vista a Primavera Árabe, né? Tudo isso tem levado rapidamente a se repensar aquele cenário ideal dos anos 90 das fronteiras abertas. Portanto, eu acho que são dois pontos comuns. É um cenário de abre e fecha, são fronteiras que estão passando por transformações, não se tratam com certeza mais das velhas fronteiras defensivas, porém, elas estão em mutação e o que importa é compreender a essência desse tipo de mutação. Vamos ver agora se... Então, há transformações e transições que demonstram um vigor renovado sobre a importância da fronteira, nesses cenários ditos otimistas. A paz almejada dos mercados, que se chamou a paz kantiana,
a paz do mercado, em que, para evitar a guerra, se mostra incompleta, extremamente instável. O cenário europeu ele é instável. A Europa enfrenta grandes desigualdades e assimetrias com o leste europeu que adentrou a União Europeia. E a colega Amélia Sarri, da Grenoble, diz assim, nos anos 90, ela lembra, anunciou-se mesmo a morte das fronteiras, mas elas são sempre uma realidade pujante. Diz a colega, diz assim, elas são marcadas pelos processos constantes de desterritorialização e reterritorialização, abertura, fechamento, ou debordering, rebordering, que as selecionam, rehierarquizam, muda a hierarquia, tornam as mais diversas, mais complexas, enfim, mudam também as formas de compreensão. Então, não apenas se convive com fronteiras relativamente porosas em algumas regiões do mundo, o próprio caso da transfronteiriça do Reno Superior é um bom exemplo, acho que a Bacia do Prata também pode ser um bom exemplo, porém restauram-se, implantam-se fronteiras novas, diversas em outras regiões do mundo, erguem-se muros, portanto, não é o cenário ideal dos anos 90. Esse movimento constante de abertura e fechamento, há esse ceticismo por conta da Primavera Árabe. Vejamos aqui os números. As mortes às portas da União Europeia. Entre 93 e 2003, houveram mais de 4.000 mortes concentrados ao sul da União Europeia, nesses canais, o canal do Estreito do Gibraltar, o Estreito de Otranto, ou da Sicília, e nós vamos ver esses números aumentarem de mais de 4.000 após 2003, para chegar em 2011 já eram 15.181 mortos no início, e até maio de 2011. 15.181 mortos, um movimento crescente após o início da Primavera Árabe. Chegando a março de 2012 a 16.250 mortos. 16.250 mortos, foram fechadas as estatísticas. Além do que, os campos de aprisionamento, que chama enfermement, que é fechar, é o lugar onde a pessoa vai aguardar-se a deportação, para imigrantes ilegais cresceu de 324 no ano 2000 para 420 em 2011. Vejam o gráfico ascendente do crescimento dos campos chamados de enfermement, de aprisionamento. Há aqui alguns gráficos a mais que repetem um pouco, e também lembrar que aqui é um mapa temático com fluxos mostrando, digamos assim, a migração diária pendular francesa, a francesa em direção à Alsácia, para a Bélgica, para Luxemburgo, para a Alemanha e para a Suíça. Os números dizem que diariamente, já em 2010, em torno de 330.000 franceses buscavam trabalho nos países vizinhos. Então, isso tem se agravado com a crise recente. Aqui uma outra figura extremamente interessante, que mostra que na região do Reno Superior, tínhamos em 2010, da população dita ativa, 3,2 milhões, porém só 2,8 milhões estavam exercendo uma profissão, mais de 96 mil, em torno de 100 mil usavam o transporte entre os países procurando trabalhos, e o número de trabalhadores fronteiriços aumentou em torno de 6% em relação a 2000, dados da própria conferência franco-germana do Reno Superior. Lembrando a América do Sul, nós temos, o professor Vanderlei já foi brilhante nisso, não é questão de retomar, o Conselho de Defesa. Nós temos uma construção de políticas de defesa, política estratégica de fronteiras na América do Sul, o que nos reporta um tanto a volta das questões da velha segurança nacional, o que nos reporta, em certa maneira, esse cenário pessimista, né? E aí nós temos que pensar que cenário nós temos hoje na América do Sul. Por um lado, nós podemos ver uma agenda positiva com a criação de universidades transfronteiriças, digamos, aqui justamente em Foz do Iguaçu, que eu localizava antes. Temos aí o campus da UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA em Foz do Iguaçu,
uma universidade com a perspectiva integracionista, embora 50% das vagas sejam para brasileiros e o restante para os demais países vizinhos. Temos uma universidade federal da fronteira sul, numa mesorregião, que se chama mesorregião da fronteira sul, que pega 3 estados fronteiriços, o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, em suas porções de vizinhança com a Argentina e o Paraguai. Isso são elementos novos, sem dúvida, de uma agenda positiva de regiões que estavam sempre bastante à margem de políticas de desenvolvimento. Por outro lado, uma agenda negativa da transfronteirização, o que não é nenhuma novidade, isso é o aumento da criminalidade, o contrabando, pesquisado pela colega Adriana lá em Porto Alegre, tudo isso produz diferentes escalas, diferentes impactos em várias escalas. E a professora Adriana, de novo, lembrou que o plano estratégico de fronteira trata muito bem de estratégia de segurança pública nas fronteiras, retomando-se um certo espírito, digamos, de preservação, defesa, contenção, que é o caso aqui, que essas fotos mostram muito bem e que o general aqui presente mostrou muito bem o cenário da fronteira amazônica. Eu vou ainda fechando com o contrabando Brasil-Paraguai, um tema muito dileto do Camilo Orientano, que aqui se encontra, mostrando qual é a dura realidade da nossa transfronteirização. Vou deixar fechando por aqui. Muito obrigado. Professor Hervé. Bom, vamos mudar completamente o cenário, porque vamos passar do extremo sul para o extremo norte do Brasil. Eu queria tomar um minuto antes disso, ou meio minuto, para agradecer o convite que me trouxe de longe, de Paris via São Paulo, e também fazer um pequeno comentário irônico e amigável sobre o logotipo. E quando vi o logotipo, não entendi porque que tinha esse tiro de guerra, essas cordas sendo puxadas para cá, para lá, para cá. Entendi que provavelmente a ideia de que os conflitos levam a um certo equilíbrio, né? Puxando os dois lados, a gente estabiliza no meio. Mas acho que o Ricardo e os organizadores foram modestos demais. Cabo de guerra é muito pouco, agora vocês têm um general. Então, cabo não é suficiente, é o general da paz, não mais o cabo de guerra. Bom, eu vou falar então de uma fronteira específica na qual eu tenho um interesse pessoal por ser a fronteira que une a França e o Brasil no Oiapoque. Se vocês querem pegar qualquer francês de surpresa, pergunte a ele qual é a mais longa, mais comprida fronteira terrestre da França. Eu duvido que ele não comece a pensar, é a Alemanha, não, é a Espanha, não, é a Itália, não. O país com o qual a França tem a mais longa fronteira terrestre é o Brasil, por conta da presença da Guiana Francesa, que é Département d'Outre-mer, ou seja, a parte do território francês na América do Sul, por razões históricas, e isso faz com que França e Brasil sejam separados ou talvez unidos por uma fronteira compartilhada de mais de 600 quilômetros ao longo do rio Oiapoque. Essa situação que pode parecer estranha, na verdade é resultado de uma longa história de conflitos. Não vou dizer que sempre foi pacífico, eu vou mostrar que não, mas que foi tão grave que teve que ter intervenção armada e uma arbitragem diplomática, mas isso permite hoje uma configuração geopolítica inédita, que é rica de duas coisas: perspectivas de colaboração para ambos os países, mas também de possíveis atritos. E acho que o papel da geopolítica é analisar as situações concretas e ver o que acontece. O ponto que sobre o qual nós podemos focar é a construção recente de uma ponte sobre o rio Oiapoque, ao qual o Aldomar já fez uma alusão, construído para marcar concretamente a vontade de cooperação na região. Honestamente, tem muita necessidade técnica, então mais um gesto político de amizade. Porém, essa ponte está terminada há 1 ano e meio agora, nunca foi inaugurada, por razões, adiamento foi grande, provavelmente não vai ser inaugurada esse ano, no melhor dos casos 2014. Ou seja,
o símbolo da amizade, que é a ponte que foi construída, também pela não inauguração marca que tem algum problema e que existem dificuldades, principalmente ligadas à presença de garimpeiros ilegais que criam um atrito entre os dois países por enquanto. Ou seja, esse ponto de partida não vai nos permitir analisarmos essa situação singular de uma fronteira França-Brasil, de uma ponte construída sem necessidade e não inaugurada. E isso que é a base do trabalho de observação que nós fazemos dos dois lados. Depois vamos mostrar como uma associação e a colaboração já existe, pelo menos na observação desse fenômeno geopolítico. Vamos começar do começo e voltar bem atrás, nem que seja para fazer considerações talvez desagradáveis, mas nem tanto. E desagradáveis para os dois. Esse mapa da Guiana Francesa, de 1845, tem uma peculiaridade. Não sei se dá para ver lá de longe, mas o rio que faz fronteira ao sul não é o Oiapoque, é o Amazonas. Ou seja, nos mapas do meio do século XIX, alguns... você tem um negócio de leis aí? Publicavam e difundiam mapas onde a França tranquilamente reivindicava ou chegar até o Amazonas. Isso não foi mantido, mas depois, reduzindo um pouco as pretensões, teve uma contestação formal, onde a França, a partir da delimitação feita no Tratado de Utrecht, o Tratado de Utrecht é um mais de 1703 e define uma fronteira França-Brasil sobre o rio Oiapoque. Então não tem problema, porque até hoje está aí. Nem tanto. Por quê? Porque tinha uma divergência sobre qual seria o rio Oiapoque. Obrigado. Obrigado, Vanderlei. Aqui o rio Amazonas, então já tem uma melhoria, porque isso aqui os franceses já deixaram de reivindicar. Mas o Oiapoque, tal como é conhecida hoje, é o que era a tese brasileira. Os franceses diziam que, na verdade, por Oiapoque, você devia entender o que hoje é o rio Araguari. E a partir da fonte do rio Araguari, uma faixa que acompanhasse aí, ou seja, isso aqui tudo era reivindicado pelos franceses. Isso não deu certo. Por quê? Porque, como se fazia na época, teve uma arbitragem internacional. Nessa época, parece que o peso da comunidade internacional era mais forte do que hoje, e o Brasil e a França concordaram a se submeter à arbitragem que, no caso, foi confiada à Confederação Helvética, à Suíça. E o presidente helvético, na sua sabedoria, deu razão para o Brasil. E a Guiana Francesa hoje está realmente delimitado pelo Oiapoque da versão brasileira. Duas considerações. Primeiro, todo mundo aqui na Amazônia ouviu falar do Goeldi, o Instituto Goeldi, que foi fundado por um cidadão suíço que teve certamente alguns cochichos com o presidente da Confederação Helvética a favor do Brasil. Tudo bem. Dois, o caso brasileiro foi defendido pelo Barão de Rio Branco e os diplomatas do Itamaraty, que demonstraram sua eficiência em ganhar não essa conquista, nessa disputa só, mas todas as outras, com Venezuela, Colômbia, Peru e tal. E os franceses confiaram o dossiê a um geógrafo. Má ideia. Paul Vidal de Lablache, fundador da Escola Francesa de Geografia, fez um dossiê muito bem feito, se apoiando na teoria das fronteiras naturais, cuja peça-chave era a cordilheira dos montes Tumucumac, que não existe ou chegam bravamente a 300 metros de altura. Então, ou seja, não foi uma boa ideia. O lado brasileiro usou o argumento de nome bonito em latim de uti possidetis, e que, na substância, isso aqui é nosso porque é nosso. Já estamos aí e não devolvemos. Deu certo. Ou seja, Brasil 1, França 0. 2. Quem vai a Brasília e assiste a algumas cerimônias oficiais, pode ver, além dos Dragões da Independência, tem uma segunda unidade fardada, que é a Batalha de Campanha,
que está encarregado de dar os 21 canhões, atirar o canhão 21 vezes na cerimônia. Se vocês procuram na internet, vocês vão achar esse lugar aqui, que diz que é o 32º Grupo de Artilharia de Campanha, que é chamado oficialmente de Bateria Cayena. Por que ele vai ser nome? Está escrito aqui. Porque, em 10 de junho de 1808, o príncipe regente de Portugal, instalado no Brasil e, portanto, rei de Portugal e o Brasil, mandou invadir a Guiana Francesa, o que foi feito. E outra, até aí é o sítio oficial do 30º CAC, mas você pode também, aqui no Gabinete de Segurança Institucional, que comemora essa invasão bem feita, bem sucedida, que fez com que a Guiana Francesa foi ocupada. Além do mais, é o ato de nascimento da arma dos fuzileiros navais, como consta aqui nesse terceiro site, que diz que ocorreu na expedição na Guiana Francesa. Ou seja, foi fundada aqui uma parte importante do exército português na época, mas que depois virou brasileiro, nessa ocasião. Voltando um pouco atrás, aparece aqui que não foi uma operação tão importante, você vê que foi 470 pessoas suficientes para tomar. Mas mesmo assim, Brasil 2, França 0. Porém, vamos passar discretamente sobre esse episódio. Bom, vamos voltar à situação atual, que é atrás dessa história que deu uma invasão, um contestado, brigas feias e tanto, hoje a situação está bem melhor e, por razões históricas, tem um pedaço da França encravado no continente sul-americano, junto do Brasil e, mais precisamente, do Amapá. E vocês podem ver aqui que, além de ser vizinhos, são ligados por uma estrada que vai de Macapá até Oiapoque e daqui para Cayenne. Ou seja, a Macapá está na mesma situação de Manaus, não tem ligação terrestre com o resto do Brasil, porém tem uma ligação terrestre com um país vizinho, no caso de Manaus com a Venezuela e no caso do Amapá com a Guiana Francesa e através dela com outros países. Isso faz parte de um fato, mas também faz parte de um planejamento que já foi aludido várias vezes. Aqui são os eixos que foram definidos como estruturadores do continente sul-americano pelo IRSA, e um deles toca diretamente essa situação, é o chamado Arco Norte, que inclui a estrada que sai daqui, que vai para Caracas, essa outra de Macapá para Georgetown, e até tem agora projeto já construído, em andamento, de Normandia para Leiden, aqui uma ligação com Georgetown, configurando um arco que estava nos projetos do tempo do Fernando Henrique Cardoso, chamado o Arco Norte, que, se eu fosse neurótico francês, eu diria: o Brasil está engolido as 3 Guianas. Como o tempo não é mais assim, que ninguém mais invade ninguém, faz parte de uma integração fronteiriça que coloca, além do eixo amazônico, óbvio, né, dois eixos indo para o norte, que pode se juntar as 3 Guianas à órbita de influência do Brasil. Só que, então, isso já foi estudado, eu queria dar aqui algumas referências. Artigo feito pelos 2 outros membros da banca, conjuntamente, o Gutenberg e o Aldomar, que escreveram um artigo na revista Confins, que eu tenho a honra de coordenar, sobre essa situação, que incentivo vocês a lerem. Um francês, Stéphane Granger, que é professor do lycée de Cayenne, escreveu. Ele fez uma pequena tese que levou 9 anos e terminou com quase 1000 páginas sobre as relações França-Brasil nessa região, que vai muito em detalhe sobre várias coisas, inclusive os fluxos clandestinos. Que, obviamente, como já foi mencionado na primeira parte da tarde, circuito da droga, circuitos migratórios, frentes pioneiras marcam essa região e afetam os 2 países conjuntamente. E, mais recentemente, uma outra tese francesa, para quem se interessar, foi defendida na Universidade da Guiana e das Antilhas por Madeleine Boudou d'Hautefeuille, ou seja, já tem um razoável
número de estudos sobre essa fronteira. Interessante que foi feito antes do evento que vai mudar as coisas, ou seja, a construção da ponte e, mais importante, o asfaltamento das estradas. Já tem alguns estudos feitos ou em progresso, comparando juntamente, incorporando essa região transfronteiriça, que não foi definida como tal até agora, mas que está sendo montada, de fato, mesmo sem nenhuma tradução institucional. Aí você vê como os dois polos demográficos do sul do Amapá, com Macapá e Santana, de Cayenne e vizinhança, são separados por regiões vazias, relativamente vazias, e bem no meio está o Oiapoque. A dinâmica demográfica é muito diferente, com muito mais pressão demográfica, nascimentos ao sul do que ao norte. Isso alimenta também o movimento de migração oficial ou clandestina do Amapá para a Guiana. A ligação entre os dois, até recentemente, acho que dizer que é precária é um eufemismo, né? Vocês estão vendo aqui o que era ir de um para outro. Essas são suas ou são do Gutenberg? São do Stefano. Então, o Gutenberg sofreu na pele esse tipo de coisa, onde você podia levar de 2 dias até que 2 semanas no caminho. Se atolar muito, era um trabalho quase infinito e era altamente aconselhável levar roupa que não sofria muito para esses trabalhos, que os passageiros eram incentivados de vez em quando a descer e empurrar o ônibus. Ou seja, nesse caso, uma ligação terrestre é pouca coisa. Isso é a situação de 2007. Em dezembro de 2011, um grupo da Unifap e de franceses, dos quais nós dois fazíamos parte, pegou a estrada que estava sendo modificada. Parte do trecho era assim, mas o grosso agora é assim. Ou seja, o que levava de 2 dias até quase o infinito, hoje leva 6 horas, né? Fizemos 6 horas, saindo de Macapá, você está na fronteira. Com asfalto bom, que vai ter que manter, feito de ponta a ponta por empresas brasileiras que mostra a determinação do governo federal e do governo do Amapá em realmente se ligar ao norte. Do outro lado da fronteira também foi feita uma estrada. Durante muitos anos faltavam 90 quilômetros entre a última cidade do asfalto, chama Regina, perto de Cayenne, e a fronteira. A razão oficial de não fazer era que tem uma área sensível do ponto de vista ecológico, com jacarés pretos. A outra é que, do tempo do regime militar, a França não estava muito ansiosa de abrir uma estrada para os blindados brasileiros poderem rolar tranquilamente até Cayenne. Essa neura foi dissipada e foi aceita a ideia de fazer a estrada desse tipo, padrão europeu, de cada lado, como você pode ver, nem sei como chama, tipo de um trilho de metal, para evitar acidentes. Uma inovação foi fazer parte dessa estrada extremamente estreita, sem nenhuma plataforma desmatada dos 2 lados, e de maneira que os árvores se tocassem para não impedir migrações de pássaros e macacos. E aí se colocou o trilho de metal dos 2 lados do asfalto, com um pequeno efeito colateral, que de vez em quando garimpeiros que não acharam ouro ficam tão desesperados que eles precisam voltar a todo custo. Esse aqui é um perfeito lugar para um assalto. Então, a França organizou um lugar perfeito para garimpeiros fazer assalto, e de vez em quando tem assalto aí, não tem onde fugir, tem um trilho de cada lado. Felizmente não acontece todo dia. Bom, a partir dessa situação melhorada, da adesão da França ao TCA como observadora, de uma melhoria geral das relações franco-brasileiras nesse eixo, teve um ponto de partida que foi o encontro em São Jorge do Oiapoque do Fernando Henrique Cardoso com o Jacques Chirac em 97. E não achei foto do encontro, achei só essa foto aqui da viagem do Chirac. Para quem não reconhece, é o cara de gravata, né? O Chirac. Os outros são índios franceses, e sendo a lei francesa é universalista, não tem como reconhecer etnias, é proibido, não temos estatísticas étnicas. Portanto, os ameríndios que nascem na França são franceses, eleitores, e podem ser eleitos.
E aqui, com a faixa tricolor, é o prefeito de Camopi, que é uma aldeia totalmente indígena, mas que funciona pelas leis francesas. Essa boa vontade, bom, entre nós quase foi água abaixo, quando o Jacques Chirac disse, ao encontrar o Fernando Henrique, abrindo o microfone, que ele estava feliz de encontrar o presidente do México. Um pequeno deslize que foi atribuído para diferença de fuso e não deu outro problema. Pouco mais tarde, os sucessores resolveram manter essa boa vontade e teve uma outra visita presidencial em São Jorge, quando o Nicolas Sarkozy, com um bando de ministros atrás, aí, veio visitar o Brasil e foi recebido pelo presidente Lula. De novo, o presidente francês se reconhece pela gravata, quando o brasileiro tem uma roupa um pouco mais adaptada ao clima local. E os dois firmaram um acordo para a construção da ponte sobre o rio Oiapoque. Eles estão aqui apertando a mão na frente da maquete do que seria o rio. E, incrível, uma promessa de político se realizou. Aqui está o início dos trabalhos na estrada, dos dois lados do Oiapoque, o início da construção. Aqui é o time de operários, que eram todos brasileiros, porque quem ganhou a licitação da ponte foi uma firma brasileira, um consórcio, na verdade, né? Que ganharam a concorrência, porque, na verdade, era a mesma firma que já estava asfaltando a estrada. Então, eles tinham o know-how, tinham as máquinas, tudo, e foi feito um acordo que, no meu conhecimento, é único na história das relações internacionais França-Brasil. Para facilitar a construção, a França cedeu uma parte do seu território, do lado brasileiro, para colocar a ponte, durante a construção, inteiramente em território brasileiro, para poder aplicar tranquilamente as leis trabalhistas e tal do Brasil. Eu dei opinião contra. Eu disse, cada vez que alguém cede um pedaço de terreno para o Brasil, ele nunca devolve. Foi desmentido, o Brasil devidamente devolveu, deve ser único nos anais da República Brasileira, que o Brasil se desfaz de um pedaço de território que ganhou legalmente. Bom, a ponte foi progredindo, vocês viram aqui os pilares. Esses pilares foram aos poucos, que é uma façade de engenharia, ligados por estaios e foi avançando até se encontrar, acho que 31 de maio de 2012, isso, 2011. E aí, uns dias depois, após os devidos trabalhos de equilibração e tal, foi feito e a ponte existe. E ela está até completamente iluminada, pintada, faixas, tudo. Então, é só esperar o primeiro caminhão rolar, desde 1 ano e meio. Por quê? O que foi que aconteceu? Nesse intervalo, teve duas coisas que aconteceram. Uma, o Sarkozy veio de uma maneira levemente exagerada, arrancou do Lula a promessa de comprar os aviões Rafale. E depois disso, o Brasil pensou melhor e não comprou. E o Nicolas Sarkozy não gostou nada disso. Isso é uma coisa. A coisa mais grave é a presença, agora bastante maciça, de garimpeiros brasileiros, totalmente ilegalmente, na Guiana Francesa, fazendo o tipo de estrago que vocês veem aqui, instalando acampamentos bem no meio do território vizinho. Isso, por razões que você pode entender, a República Francesa não gostou muito. Depois disso, foi de mal para pior, porque em junho de 2012, na localidade de Dorlan, bem no meio da Guiana, não é bem na fronteira, é bem no meio, teve um incidente muito grave, onde no acampamento de garimpeiros, uma patrulha da gendarmerie, ou seja, a polícia militar, foi atacada. Aí, gente, atiraram nos gendarmes e feriram. Aí, o que aconteceu? Os gendarmes voltaram com apoio do exército. E aí, os garimpeiros, ou seja, pessoas que passavam por garimpeiros, atiraram, mataram 2 soldados franceses da fuzileiros navais e feriram um bando de gendarmes. Isso é um caso de guerra. Ilegais no território do vizinho que matam soldados é um caso extremamente grave. Bom, não levou a maiores incidentes, mas levou do lado francês, e a imprensa brasileira quase não notou, a enterramento oficial com a presença do ministro,
cerimônia militar, porque, afinal, esses 2 soldados, e além dos feridos, tinham morrido a serviço de defesa do território nacional. A partir daí, o exército francês, essas fotos, as anteriores, esse aqui, não são minhas, você pode imaginar, intensificou o treinamento e hoje está indo com muito mais força atrás dos garimpeiros, com autorização que eles não tinham tido até agora, de destruir o material. Até agora, a polícia militar, com apoio eventual do exército, tinha a direção de dizer: vocês não deveriam estar garimpando aqui, proibido pela lei, e não podia fazer nada. Hoje, eles podem destruir o material, o que leva realmente os garimpeiros a uma situação muito grave, e aqueles que assaltam, às vezes, estão tentando voltar. Teve um movimento de opinião na França dizendo: uai, é muito simples, a Guiana é uma das bases principais da Legião Estrangeira, que é uma das armas de elite do mundo e que treina o combate de selva aqui em Manaus. Eles têm um acordo com o batalhão de selva de Manaus e são altamente treinados no combate na selva. Até agora, e espero que continue, a República Francesa disse: não vamos mandar a Legião, porque a Legião sabe fazer uma coisa muito bem, que é matar. Se soltar a Legião em cima dos garimpeiros, vai ser um massacre. Então, por enquanto, estamos numa fase de negociação. Bom, isso é a fase aguda, ou seja, estamos voltando atrás, mas, pelo que eu sei, a República Francesa não exagerou na reação. O Brasil demonstrou a maior boa vontade quando os caras que fizeram esse crime chegaram no Brasil. Eles foram imediatamente botados na cadeia. Que, na verdade, apareceu que não eram garimpeiros, mas sim bandidos atacando garimpeiros. Um bando cuja especialidade é ir atrás do ouro, em vez de se dar o trabalho de extrair, roubar de quem tinha. Então, esse bando já conhecido, quando o exército francês voltou, saíram, fugiram, cruzaram um por um a fronteira do Amapá e, que eu saiba, foram colhidos um por um e mandados para o Brasil. 2 ou 3 tentaram se esconder nos garimpos e eles foram presos pelos garimpeiros, amarrados com corda e entregues à gendarmerie. Ou seja, os garimpeiros deixaram bem claro: não é conosco. Então, essa é a fase aguda que faz com que a inauguração da ponte seja adiada até notícia. Isso é um dos episódios que nós estamos observando, porque, como o Gutenberg falou no início, o CNRS francês, que é o equivalente do CNPq com um corpo permanente de pesquisadores, do qual eu faço parte, criou em 8 pontos do mundo observatórios de coisas que acontecem. A primeira foi o fim da exploração do carvão numa região da França. Outra é a plantação de árvores no Saara para tentar deter a desertificação, e assim por diante. São 8. Um dos 8 é a construção da ponte do Oiapoque, que deu lugar à criação de um observatório em 2008, que por 4 anos trabalhou sem muitas meias, mas que fez um bom trabalho, mas exclusivamente do lado francês. Em 2011, a diretora desse observatório aposentou e veio a São Paulo me procurar, perguntar se eu não podia assumir. Bom, eu fiquei lisonjeado, preocupado e tal, bom, depois de ter pensado bastante bem, com a promessa solene que eu não teria que morar em Cayenne, que eu podia continuar em São Paulo, aceitei, e a minha primeira tarefa é procurar os colegas brasileiros, que também ela me diz que, além de vários requisitos institucionais, ela me escolheu porque eu tenho relações razoavelmente boas com o Brasil. Aí eu procurei a Unifap, já tinha algum colóquio já organizado, né, pela Assembleia Legislativa, e comecei a conversar com Gutenberg. E hoje, o OHM, Observatoire au Milieu, do lado francês, cuja descrição está na internet para quem se interessar, esse é o OHM e os outros estão lá. Eu sou diretor científico e nós temos já feito vários passos para uma colaboração com o irmão do lado brasileiro, que é o OPFRON, que agora o Gutenberg vai falar. Uma das nossas primeiras manifestações foi visitarmos junto a ponte, graças à cumplicidade na Polícia de l'Air et des Frontières e na Polícia Federal Brasileira. A gente foi lá sem pedir realmente licença.
mas tomamos grande cuidado de não invadir o território brasileiro. Ficamos bem no meio da ponte. Então, isso aqui é o time e, para quem interessar, você pode ver que franceses e brasileiros já trabalham juntos para esse observatório. Eu estou lá no meio, o Gutenberg também, e vários outros colegas. Terminarei com essa imagem, que foi o prêmio do concurso de desenhos feito nas escolas de São Jorge, e quem ganhou foi uma moça que fez essa representação um pouco idílica do Oiapoque, onde tem, de um lado, a bandeira francesa, do outro lado, a bandeira brasileira, mas uma unidade natural que deve ser preservada. Obrigado. Quem quiser mais informações, está aqui nas coordenadas. Vou falar nesse aqui. Bom, mais uma vez, agora, boa noite. Eu vou apresentar um pouco do nosso observatório que atualmente eu coordeno na Universidade Federal do Amapá. Mas antes de entrar no mérito da questão, eu queria um minutinho para parabenizar o Ricardo e a sua equipe pelo belo encontro que organizaram. Todos sabemos que dá muito trabalho organizar um evento dessa envergadura e vejo que fizeram muito bem, cumpriram muito bem o seu papel e o evento ficou à altura do que nós imaginávamos, né, com um evento de porte internacional. Então, meus parabéns. Então, a ideia do observatório, que ficou com o título, com o nome de Observatório das Fronteiras do Platô das Guianas, surgiu em 2011, quando eu fui fazer um trabalho de campo na Guiana Francesa, e lá eu tive o prazer de conhecer a, hoje, embaixadora Ana Beltrame, que coordena, que é a cônsul-geral do Brasil na Guiana Francesa. E ela tinha uma ideia de fazer um observatório em Oiapoque para valorizar os setores da economia local. Então, ela me convidou para elaborar um relatório sobre 3 setores da economia de Oiapoque, que tinha potencial para ser desenvolvido: madeira, o turismo e a questão da pesca. Após o relatório, teve financiamento do Banco da Amazônia, começamos a amadurecer a ideia de se fazer um observatório e consolidar com professores de várias disciplinas da Unifap. Então, nesse momento, foi que o professor Hervé assumiu o Observatório Homem e Meio da Guiana Francesa e me procurou para que nós fizéssemos não mais estudos, cada um pensando o seu lado da fronteira. Então, agora, a gente começa a fazer o processo de interface, né, de cruzamento de trabalhos. Bom, esse aqui é o logotipo do observatório. Então, a ideia não é, como é o observatório que o Hervé coordena, de estudar um ponto preciso da fronteira do Platô das Guianas. A ideia é que os professores façam as suas reflexões pegando todas as Guianas. Então, o corpo de professores do observatório conta com pesquisadores que têm um debate sobre cada uma das Guianas. Temos professores que têm uma reflexão sobre a Venezuela, professores que estão começando a fazer um debate sobre o Suriname, outro sobre a República Cooperativa da Guiana, e eu tenho feito as minhas reflexões sobre a relação do Brasil com a França, por meio da Guiana Francesa. Então, o símbolo, esse aqui é uma imagem que mostra o formato do platô ou planalto das Guianas. Então, nós fizemos uma imagem que ela era uma imagem similar aos contornos do planalto das Guianas. Aqui a nossa página na internet, institucionalizamos dentro da Unifap, e as nossas áreas de atuação. Neste momento, o observatório ele é
vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, mas a ideia é que, após conseguirmos o financiamento para a construção do nosso prédio físico, é que ele se torne um mestrado em estudos de fronteira. Então, as nossas linhas de atuação são as velhas e as novas fronteiras em contextos de globalização, dinâmicas socioeconômicas e processos de estruturação do território, gestão e políticas públicas transfronteiriças e política e gestão territoriais transfronteiriças. Aqui, só para mostrar, isso está no site, a produção dos professores que hoje compõem o observatório. Aqui, uma imagem do relatório produzido sobre os potenciais de desenvolvimento da cidade de Oiapoque, está no site também, e um dos primeiros livros que nós produzimos sobre essas reflexões das questões, das dinâmicas atuais que ocorrem entre Amapá e Guiana Francesa. Aqui são alguns de nossos colaboradores, né, alguns grupos de pesquisa, e aqui eu queria destacar que hoje foi feita uma referência a alguns professores que trabalham com geografia política, a professora Iná, o professor Vanderlei, a professora Berta Becker, e eu queria chamar a atenção para a professora Lia Osório Machado. Aqui nós temos vários colegas aqui do Grupo RETS, que a professora Lia Osório também é uma das nossas grandes referências quando o assunto é geografia política e estudos de fronteira. Então, eu faço parte do Grupo RETS, um grupo já consolidado, com vários e belos trabalhos de geografia política, e agora o Grupo RETS está envolvido em um grande trabalho do governo federal, que é o de segurança nas fronteiras. Então, gostaria de fazer esse registro também à professora Lia. Bom, agora eu vou mudar um pouco o foco da minha apresentação e vou tentar ser breve, que é para aproveitarmos o momento e abrirmos para uma discussão. Eu vou apresentar um pouco de cartografia e de iconografia da fronteira franco-brasileira. Então, como o Hervé falou, a maior fronteira que a França possui é a fronteira com o Brasil, 730 quilômetros, aqui com a Guiana Francesa, e também o maior município, que é Maripasolar, na Guiana Francesa. Aqui a localização geográfica, Brasil, Guiana Francesa, e a distância do que os franceses e os brasileiros chamam de França metropolitana, porque a França tem várias formas de se fazer referência à França, em função da sua espacialidade mundial, né? Aqui, os dois eixos, foi tocado hoje a questão dos planos da Iniciativa de Integração Regional Sul-Americana, ISA, e aqui eu mostro os dois eixos que envolvem essa região do Planalto das Guianas, que é o eixo Amazonas e o eixo do Escudo das Guianas, que o Hervé já fez referência. E aqui seria a área de influência desses dois eixos. Aqui um mapa e uma imagem que mostra a Oiapoque, a cidade de Oiapoque, e a localização. E aqui são os municípios, eu diria, da Guiana Francesa, que fazem a interface com o Amapá. São Jorge do Oiapoque, que o Hervé já fez referência, e Camupi, que também foi feita a referência. Aqui o Hervé também destacou a construção, de estradas ligando, fazendo essa conexão internacional de Manaus e a conexão também internacional de Macapá. E essa via, está em vermelho, é chamada de rodovia transguianense. Então, ela é a via de acesso físico do Amapá com o restante do Brasil, já que a conexão com o outro estado limítrofe, o Pará, só pode ser feito por navio ou por avião. Então, daqui a alguns anos, quando toda
esse conjunto de rodovias aqui estiver pavimentado, que faltam algumas partes, inclusive essa do Amapá, eu poderei sair de Macapá, cruzar 2.000 quilômetros e chegar aqui em Manaus. 2.000 quilômetros. Bom, então vou mostrar agora algumas imagens de pontos importantes aqui dessa localização. Aqui o EV já mostrou uma foto da rodovia que liga a capital Macapá ao Oiapoque. Aqui ao lado, o EV mostrou também o lado, uma foto da aduana aqui a localização, e aqui eu mostro ela já estruturada do lado francês. O Porto de Santana, que também vai ter toda uma nova dinâmica com essas conexões, porque uma das ideias dos franceses é usar o Porto de Santana para fazer a movimentação de mercadorias, já que o porto deles, que é esse aqui de Degradé-Canes, é um porto que não possui estrutura natural para atracar grandes embarcações, né? O calado dele é muito limitado, ao passo que o calado do Porto de Santana é um dos maiores do Brasil e ainda muito subutilizado. Aqui é um local, eu tive que esconder um pouco a máquina para tirar essa foto, que é o ponto de controle da polícia francesa em relação a quem circula pela rodovia que liga São Jorge a Cayena. Então, todo brasileiro, para entrar na Guiana Francesa, é uma coisa que eu quero destacar, precisa ter o visto de entrada. Eu posso muito bem sair do Brasil, como farei domingo, e ir a Paris sem ter o visto, mas eu não posso fazer isso para entrar na Guiana Francesa. Eu preciso de visto. Isso acontece com a Guiana Francesa e com Maioete, se eu não me engano, também. O brasileiro precisa de ter visto para entrar nesses territórios. Então, aqui é o ponto de controle da Gendarmerie. Bom, aqui uma foto de um dos trabalhadores que fazem o trajeto entre Oiapoque e São Jorge por meio dessas pequenas embarcações aqui que nós chamamos de catraias, e aqui ao fundo a ponte. Então, a ideia dos nossos observatórios é que a gente faça trabalhos conjuntos, submeta projetos conjuntos, editais nacionais e internacionais, para que a gente faça um banco de dados conjunto do Observatório Homem e Meio e do OBFRON sobre diferentes dinâmicas que ocorrem na fronteira, dinâmicas sociais, dinâmicas culturais, dinâmicas econômicas, e com isso produzir um conjunto de cartografias, né, de mapas sobre essas dinâmicas. Bom, e por fim, como o EV mostrou uma foto, também mostro no mesmo dia, só que outra foto que simboliza, né, esses nossos laços de cooperação científica. Para mim é uma grande felicidade. Eu estou começando agora, né, tenho poucos anos de atividades em geografia política. Agora estou fechando a minha tese de doutorado lá no Grupo RETS, e para mim é uma grata satisfação colaborar com o professor Hervé, que, enfim, todos nós sabemos, já tem décadas aí de experiência em estudos em geografia, e com o professor Aldomar também, que é um dos nossos grandes colaboradores dentro do observatório. Então, quem quiser saber mais sobre as nossas iniciativas, é só entrar no site que vocês estão vendo, que aí lá tem todas as informações sobre o observatório.